e principalmente você, Rose, falasse do seu trabalho. No caso, a Elisângela é atleta, né? Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o trabalho de vocês. Eu sou Rose do Rio, fundadora da Associação de Futebol Feminino desde 1987. Sou uma das líderes, conhecida como líder do futebol feminino desde 82. Lutei para que o futebol feminino fosse reconhecido no Brasil em 82, numa preliminar de Rio e São Paulo. E representei o Rio de Janeiro, a seleção carioca, a seleção paulista, representei a seleção carioca. E de lá eu comecei a liderar, viajar para outros estados, divulgando o futebol feminino, jogando com homens, acabei jogando com Sócrates, Casagrande, Birubiru na época da democracia corintiana. Então, né, era a época que nós estávamos chegando lutando para que a gente tivesse voto para presidente. Então tudo isso estava acontecendo. E o futebol feminino era uma das coisas que estava acontecendo nessa época. Como é que começou a sua paixão pelo esporte, pelo futebol especificamente? E como se deu a sua formação? Você falou que você começou com o pessoal da democracia corintiana. Mas especificamente, como é que você começou a sua formação? Como é que você foi direcionada? Você falou que sua primeira técnica de futebol, primeira técnica mulher, né, de futebol. Então fala um pouquinho dessa... Bom, eu sou formada em Direito e treinadora de futebol pela Carioca, mas antes disso eu já dirigia a equipe de futebol feminino. Eu atuava como jogadora e também dirigia. E fui a primeira, levei em São Paulo a primeira escolinha de futebol feminino na Secretaria de Esporte, que até hoje continuo na aclimação. E depois de lá eu comecei a jogar, a dirigir e também a divulgar o futebol feminino para que fosse reconhecido, porque nessa época o futebol feminino era visto nós éramos vistos como vedetes, era só exibição, e era proibido nos estádios. O futebol feminino era proibido, tanto que em 1982, quando nós entramos no Morumbi, chegou um telegrama da CNB, na época era hoje CBF, que não poderia jogar as seleções. O que aconteceu? Nós estávamos fazendo uma preliminar de Rio e São Paulo, as equipes, a Sócrates e a demais companhia de jogadores falaram assim, bom, se ela não entrar, nós não entramos. E era o Festival Internacional da Mulher, que era presidida pela Ruth Escobar, uma mulher guerreira. Então o que acontece? Essa mulher falou, não, vai ter o futebol feminino, senão vai entrar 5 mil mulheres aí, quero ver se não vai ter. E aconteceu. 2020, mas aconteceu. Foi daí, então eu comecei a trabalhar para que o futebol feminino fosse reconhecido, pudesse ser jogado nos estádios, pudesse ter, como se diz, trabalho de base, que não tem até hoje, não tem. Na Secretaria de Esporte tem mais projetos para o esporte, o futebol masculino, do que o futebol feminino no todo. Mesmo tendo uma jogadora 5 vezes melhor do mundo, e mais a Daniela Alves, que foi a segunda, com tudo isso, nós ainda somos... E a que você atribui isso? Quer dizer, mesmo com nós temos algumas das melhores atletas do mundo, a melhor e outras entre as melhores, e mesmo antes da Marta, na época tinha a Preta, enfim, outras jogadoras de visibilidade, por que não se consegue fazer um campeonato organizado aqui no Brasil? O que falta para ter, assim, porque muita gente gosta de assistir tudo, mas não... Enfim, o que falta? Falta a seriedade da parte da CBF, das federações, dos clubes, Secretaria de Esporte, Ministério de Esporte, FIFA, tem que vir em cima, né? Cima e até embaixo. Então, nós não temos calendário. Como é que um empresário ou empresas vão patrocinar uma equipe se não existe um calendário? Como é que a televisão vai até lá filmar o futebol feminino, fazer o trabalho do futebol feminino se não existe um calendário? Faz-se um campeonato brasileiro, que é no final do ano, depois que acabou tudo, que não tem mais nada que fazer, para quê? Para dizer que existe alguma coisa. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que as autoridades esportivas, as autoridades do futebol, deem uma estrutura, deem condições para que o futebol feminino possa desenvolver seu trabalho de base, seus campeonatos regionais, estaduais, municipais, de várias categorias, sabe? Que tenha uma coisa séria, uma coisa que seja de fato